assinou o decreto aí que ao menos o nono ano tem que voltar. Vamos ver aí, né? Nono e o terceiro ano do ensino médio. Tomara que dê certo. Vamos ver aí. A escola está analisando aí, né? Todos os fatos para ver se dá para voltar. Enquanto isso, a gente vai aqui na nossa aula remota. Gostaram do simulado? Foi bom as questões? Tava fácil? Foi bom, né? Tava, né, Lisa? Show. Tudo que a gente viu. Nada de que estava fora do contexto, tá certo? Quando passar a semana de segunda chamada aí, a gente faz a correção do simulado, tá bom? Resolver todas as questões aí com vocês. Enquanto isso, a gente vai dar uma continuadazinha aí. Vou pedir para vocês abrir, pegar o livro de vocês. Pois é, Ítalo, eu estou aguardando o Santiago e o Roberto enviar, tá bom? Quando ele enviar, eu já coloco no sistema. Porque ainda tem a galera que vai fazer segunda chamada. Aí eu acho que estão esperando o pessoal que vai fazer a segunda chamada. Viu? Então a gente vai continuar aí, pessoal. Página 271. Pega o livro de vocês aí. Página 271. Beleza? Estudo da ondulatória. Já vimos dentro da ondulatória vários conceitos pertinentes à onda, né? Nós vimos o que é uma perturbação, nós vimos o que é uma frequência, vimos a velocidade do cálculo da onda, vimos o que é uma onda, né? Agora a gente vai dar uma configurada melhor na estrutura, fazendo a leitura do nosso livro, tá bom? Então vamos lá, página 271, quando vocês disserem o que, a gente começa. Movimento das ondas. Depois a gente classifica as ondas, tá? Os elementos de uma onda a gente já viu, mas aí a gente vai dar uma recapitulada de novo. E aí eu quero fechar nossa aula de hoje na acústica, ver se dá tempo, tá bom? Página 271, ok? Vamos lá. Movimento das ondas. Olha só. Já foi explicado para vocês que para ter um movimento de onda, eu preciso ter uma perturbação, né? E essa perturbação, eu preciso de um meio para que ela possa ocorrer. Como é que eu vou perturbar, por exemplo, uma onda eletromagnética? A onda do micro-ondas, como é que eu vou perturbar ela? Eu vou colocar ela ligar ela na corrente elétrica e colocar lá o tempo que eu quero que aquele alimento ali seja preparado, tá? Então, houve uma perturbação no sistema a partir da eletricidade. Quando eu quero atrapalhar, usar uma onda normal, uma onda, por exemplo, no mar, no lago, o que que eu faço? Eu pego uma pedra, por exemplo, atiro lá no mar e eu vou ter uma perturbação onde vai formar pequenas ondas ali naquele ambiente, tá bom? Isso já foi explicado para vocês, mas existem vários tipos de onda, várias classificações, é isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, para entender melhor o movimento das ondas, vamos imaginar a superfície de um lago, então imagine aí um lago completamente calmo, sem nenhuma onda, logicamente, né? Até porque não é mar. Quando alguém atira uma pedra o mais próximo possível do meio dele, o que acontece? O que a gente percebe quando a gente atira uma pedra? Que forma-se vários círculos próximos àquela pedra que a gente jogou, certo? Percebe-se que a partir do ponto em que a pedra caiu, a perturbação surgiram ondas concêntricas. E aí que eu quero que vocês peguem esse conceito, tá? O que foi formado ali naquele sistema foram chamados de ondas concêntricas. Tá? Ondas concêntricas. Beleza? Concentram no mesmo ponto. Então, o mesmo ponto originou várias ondas ali dentro daquele meio, dentro daquela perturbação, que se espalharam em várias direções, uniformemente variado, tá? O mesmo
pode ser observado quantas a gota da chuva cai numa piscina. Você pode perceber que quando a gota da chuva cai na piscina, formam-se várias ondas concêntricas também, né? A formação de ciclos concêntricos a partir do ponto em que a gota caiu. Então, o que acontece? Quando a gente perturba o sistema com uma pedra, com a água da chuva, a gente está perturbando através de ondas concêntricas. Tá bom? Em ambos os exemplos dados, temos alguns termos a serem compreendidos que com certeza vocês já sabem porque eu já expliquei. Mas vamos dar uma revisadazinha aí. Por exemplo, o que a gente chama de perturbação? A gente denomina-se o quê? Pulso. Pulso eletromagnético, tá? O movimento do pulso denomina-se onda. Então, aquele movimentozinho que acontece na água, né? A gente chama de onda. E o ponto que origina o movimento, no primeiro exemplo, na pedra, no segundo exemplo, denomina-se fonte. Tá? Então, nós temos 3 conceitos básicos dentro da ondulatória. O pulso, a onda e a fonte. O que é o pulso? É a perturbação. O que é a onda? É o movimento. O que é a fonte? O ponto da qual foi originado. Então, é porque quando chove na piscina, a água fica dentro. A água que fica dentro fica quente e fora é frio. Boa pergunta, Laura. É o seguinte, o que acontece? Existe um fenômeno na física que é chamado troca de calor. Laura, troca de calor. Então, o que acontece? A piscina, como aquele ambiente ali está parado, né? A temperatura está equilibrada. Quando a troca de energia com o meio, o que acontece? É um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí aquele equilíbrio térmico ali faz com que a água fique quente, tá? Agora, se fosse o processo inverso, o que acontece? Quando você tem a água que já está gelada com a temperatura que está gelada, aí não tem equilíbrio térmico. Porque para existir o equilíbrio térmico, você tem que ter o quente e o frio. Entendeu? Por que muitas das vezes você pega. Por que muitas das vezes você está num solzão danado e a água está gelada? Porque houve um equilíbrio térmico ali, houve troca de calor do quente com o frio. Entendeu? Então é por isso que acontece por isso essa explicação, das vezes a água está quente e lá fora quando você sai você sente frio, tá? Isso, exatamente, Laura. Como seu corpo está quente, quando você sai e recebe o vento do meio externo, aí o teu corpo ele vai receber aquilo ali como troca de energia, então você vai sentir frio, entendeu? Show de bola. Mais alguma pergunta? Bom, o local onde a onda se propaga, no primeiro exemplo, o lago, no segundo exemplo, a piscina, denomina-se meio de propagação. Então, quando eu falar meio de propagação, é o que eu estou analisando dentro da estrutura da onda. Pode ser um lago, pode ser a praia, pode ser uma corda, pode ser um micro-ondas, pode ser a onda eletromagnética. Aonde que eu estiver analisando vai ser o meu meio de propagação. Tá bom? Aproveitando ainda o primeiro exemplo, que é o do lago, podemos dizer que nesse lago existia uma boia flutuando. Você poderia observar que as ondas passariam por ela sem arrastá-las. A boia apenas oscila para cima e para baixo, mas não sairia do lugar. Não iria para o mesmo lugar que as ondas foram, ou seja, em direção à margem do lago. Por tudo isso, podemos concluir que as ondas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza e com a direção de vibração e propagação. Então, a gente vai entrar agora na classificação das ondas. Então, você já sabe o que é, basicamente, a estrutura de uma onda. Como que funciona? Como é que eu posso ter uma onda? Eu preciso ter a perturbação, que a gente chama de pulso. A gente precisa ter o movimento, que a gente chama de onda, a gente precisa ter a fonte, o local original de onde ocorreu a onda, e a gente precisa do meio de propagação, onde que foi que ocorreu aquela onda, tá? Agora a gente vai classificar as ondas. As ondas, elas têm, basicamente, nós temos 2 classificações para ela, tá? Claro, assim, 2 em termos gerais, tá?
A gente tem em termos de classificação, né? E depois em termos de direção. Então, vamos lá. Classificação das ondas. As ondas podem ser mecânicas. O que são ondas mecânicas? São aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Em ambos os exemplos, por exemplo, a onda do lago, ela só vai existir se eu jogar alguma coisa nela. Por exemplo, ó, pedra jogada no lago, da precipitação da chuva em uma piscina. A ação produz ondas mecânicas. Em outras palavras, tanto o lago quanto a piscina são meios materiais, visto que são formados por água. Então, o que acontece? Para mim poder formar uma onda naquele lago ou naquela piscina, eu vou ter que ter um meio para ter uma propagação, tá? Ela não acontece naturalmente. Eu preciso de algo para que aquela onda mecânica ocorra, tá bom? E lembrando que aquela onda é chamada de ondas concêntricas, tá bom? Outro exemplo são as ondas sonoras e ondas em cordas, pois as ondas se propagam no ar que é um meio material. Então, ó, ondas sonoras e onda voltada a cordas também é chamado de ondas mecânicas, tá? Tá? Porque, por exemplo, para você emitir um som, você precisa do quê? Você precisa ter a sua garganta boa, né? Se tiver, por exemplo, se tu tiver com problemas nas cordas vocais, você até emite um som, mas esse som ele vai ter uma perturbação, né? Não do jeito que a gente quer, mas vai existir a perturbação, tá? E a onda da corda, né? Você precisa vibracionar ela para ela poder acontecer também, tá bom? Então, toda onda que haja uma perturbação e que a gente precise de um meio, a gente vai classificar essa onda de onda mecânica. Beleza? Alguma pergunta? Vamos para frente. Outro tipo de onda, sem ser a onda mecânica, nós temos as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, ela não precisa de um meio, ela acontece naturalmente, tá? Diferente da onda mecânica. A onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, ou seja, ela só vai se propagar se ocorrer algum detalhe ali, senão ela não se propaga, tá? Por exemplo, ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas oscilantes. Lembra do Sol? Nossa estrela suprema do sistema solar? Pois bem, ele irradia luz, uma onda eletromagnética, até a Terra através do vácuo. Exemplos de onda que não precisa de propagação: onda de rádio, televisão, a própria luz, beleza? Então, vamos lá. Não tem como confundir. Onda mecânica precisa do meio de propagação. Você precisa de algo que possa perturbar aquele sistema. Já as ondas eletromagnéticas, não. As ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio de propagação. Elas basicamente existem por existir. São fenômenos da natureza. Por exemplo, o Sol, a Lua, ondas de rádio, televisão, luz, beleza? Tudo isso aí são ondas eletromagnéticas. Ok? Alguma pergunta até aí? Ok, então vamos falar quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação. Bom, as ondas, pessoal, elas têm 3 tipos de direção de propagação. 3, tá? A gente chama de ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Vamos ver qual a diferença das 3, né? Vamos lá. Uni, com certeza, vem de 1. Bi vem de 2. E tri vem de 3. Mas vamos ver os detalhes, né, do estudo da onda. Vamos lá. Como o próprio nome sugere, são aquelas que se propagam em uma só direção. Por exemplo, as ondas em corda. Olha aí, ó. As ondas em corda, gente, elas só se propagam em uma direção. Não é? Não tem como ela fazer direções diferentes. Até porque a corda ali, se você vibracionar, ela só vai fazer esse movimento, né? Como se fosse uma cobra, né?
Então, para entender como funciona, basta fazer o seguinte experimento. Pegue uma corda e chame um amigo para segurar uma extremidade enquanto você segura a outra. Pronto. Comece a fazer movimento para cima e para baixo, segurando firme a corda. Será possível observar as ondas indo em direção à extremidade oposta, segurada pelo amigo. Olha, aí na imagem fica muito claro quando você rotaciona o movimento aí da corda, né? Acho que não tem dificuldade de visualizar isso aí não, né? Ou tem? Tranquilo, gente, ou não? Direção e propagação unidimensional. Alguma dúvida? Movimento único. Lembra da corda? Nós temos dois tipos de onda. A onda mecânica e a onda eletromagnética. Alguma pergunta até aí? Vocês estão aí mesmo ou estão só me ouvindo, DH? Sei não, viu, mano? Ok. Então vamos para as ondas bidimensionais. Bom, as ondas bidimensionais já são ondas, aquelas que se propagam em um plano. Como isso acontece? Lembra do exemplo da pedra lançada num lago? Nesses casos, as ondas são mecânicas e bidimensionais, pois se propagam em um plano, o plano do lago. Por exemplo, as ondas na superfície de um lago. Então, ó, a onda bidimensional, ela é uma onda já voltada, por exemplo, no exemplo do lago aí. Quando você joga a pedra, o que vai formar? Vai se formar vários círculos ao redor daquele ponto que a gente escolheu, né? E ali você vai propagar ondas bidimensionais, tá bom? Por quê? Porque você tem um plano ali, tá certo? Professor, e as ondas tridimensionais? Bom, nesse caso, as ondas se propagam em todas as direções. As tridimensionais são ondas que se propagam em todas as direções. Por exemplo, ondas sonoras no ar atmosférico ou em metais. As ondas sonoras, elas se propagam em todas as direções. Você emite um som, por exemplo, eu estou aqui em casa agora, eu pego aqui um pistão e solto esse pistão, o pessoal lá da outra rua vai ouvir. Então ela se propaga em várias direções e em vários sentidos. Tá bom? Ok? Então, vamos fazer um resuminho do que a gente já viu até o momento. Resumozinho, né? Nós vimos a classificação de uma onda, né? O movimento de uma onda. Para existir um movimento de uma onda, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que é um pulso. O pulso eu já disse o que é para vocês, né? Pulso, escrevi, eu botei pudo. Pulso. O pulso é uma perturbação no sistema, certo? Uma perturbação no sistema, o pulso. O movimento de uma onda, o movimento eu chamo de onda, né? O movimento que ocorre. O movimento é igual a onda. A fonte, ponto original, ponto de partida da onda. E o meio de propagação. Meio de propagação. Esses daí são os fatores que geram dentro de uma onda, tá? Nós classificamos as ondas. Classificação, só tem duas, né? A onda pode ser uma onda mecânica ou onda eletromagnética. Nós vimos que a onda mecânica, ela precisa de um meio para que ela possa existir, né? Ela precisa de um meio de propagação, já as ondas eletromagnéticas não, tá? E aí nós classificamos a onda enquanto a direção. Nós temos a dimensão unidimensional,
Lembra da corda, uma única direção. Aí nós temos a onda bidimensional. A onda bidimensional, você lembra do lago, né, que forma dentro de um plano. E as ondas tridimensionais. Quais são as ondas tridimensionais? A onda sonora, por exemplo. Ok? Pronto, isso aí foi um resumozinho do que a gente falou. Vamos agora falar quanto a direção e vibração. Nós temos dois tipos de vibração de uma onda, tá? Vamos ver aí. Nós temos as ondas transversais. Então, quanto à vibração? Quanto à vibração, nós temos as ondas transversais e as ondas longitudinais. Quase não sai. Transversais e longitudinais. Vamos lá, as transversais. Ao tocar um instrumento de corda, um violão, por exemplo, caso aí o Ítalo que gosta, como é o nome dela? Esqueci. A Evelyn também, gosta de tocar, a Evelyn e o Ítalo aí sabe. Quando você vibraciona o violão ou uma corda, né, as ondas se propagam no ar perpendicular ao instrumento. Ou seja, a vibração das cordas dá origem a ondas que formam um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Por exemplo, as ondas de corda. Então, as ondas de corda, gente, do violão, da guitarra, tá? São ondas transversais porque formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Essas daí são as ondas transversais. As ondas longitudinais. Já as ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação da onda. Temos como exemplo o movimento realizado quando alguém pula com a corda, tá? Imagine a seguinte situação. Um amigo pega uma corda, amarra numa pilastra e na outra extremidade ele produz um pulso, que é uma perturbação, né? Que vai se propagar por todos os pontos dessa corda. Enquanto isso, você pula a cada passada de corda por debaixo dos pés. A brincadeira só é possível exatamente porque as ondas são longitudinais. Bom, gente, as ondas longitudinais são vibrações que acontecem com coincidência, tá? Ela ocorre de maneira, como se fosse assim, como é que eu posso dizer? De maneira que possa ser parecido com o movimento vibracional. Então, por exemplo, você vai pular a corda, ó, bufa, aí dá a primeira passada no chão, aí você pula. Segunda passada, 3. Ou seja, você sabe o movimento aleatório que aquela onda vai produzir. Agora, se você aumentar a velocidade, pode ser que você se perca um pouco em termos de vibração. Tá bom? Beleza? Ok. Elementos de uma onda você já sabe, mas eu vou falar mais um pouquinho, tá? Para se aprofundar mais nos estudos das ondas, é preciso se apropriar de alguns exemplos que as caracterizam. Acompanhe a descrição. Nós temos dentro da onda, vocês já sabem, mas vou falar de novo, a amplitude da onda, né? Que é a crista da onda até o ponto, né? Nós temos o comprimento de onda, que é a distância de uma onda para a outra. Nós temos a crista, que é o pico da onda, e nós temos o vale, que é lá embaixo da onda. Tá bom? Ok. Para que a figura se torne a descrição mais condizente com a realidade, imaginemos um exemplo de duas pessoas segurando uma corda. Isso aqui a gente já sabe. Uma em cada extremidade. Se uma delas balança a corda de cima para baixo, já vimos que produzirá ondas unidimensionais. Já vimos isso aí, né? Ó, nesse sentido, um único movimento em uma única direção. Assim, temos que as ondas geradas na corda terá o ponto mais alto. Ó, quando você faz isso aqui na onda, ó, você vai formar uma onda lá em cima. Aquela onda lá em cima a gente chama de crista, né? Tá lá de cima, tá? Que é o ponto mais alto.
E a parte de baixo, a gente chama de vale, certo? A gente já viu isso aí também. A distância entre duas ou os dois vales denomina-se comprimento de onda. Então, por exemplo, ó, você formou o primeiro comprimento de onda aqui na corda, depois você vai formar outro. A distância dessa crista para essa é o comprimento de onda, tá certo? A gente já viu isso aí. Só estou dando uma relembrada. A lambda é a distância de uma crista ou de um vale. A linha de propagação denomina-se amplitude. O que é amplitude? É a distância do vale ou da crista até o ponto eixo ali. Tá bom? Ok? Então, denomina-se T, né? Que a gente chama de amplitude. P é um período, né? O T é um período. É o tempo necessário para que duas cristas ou vales consecutivas passem pelo mesmo ponto. Então, o que acontece? Quando você executa o movimento na corda, ó, vai ter primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. A distância dessa crista para essa é o comprimento de onda. A distância dessa para essa é o comprimento de onda. Lembrando que também forma o vale. O vale do primeiro vale para o segundo também é comprimento de onda. Tá bom? Não se esqueçam disso. Ok. O que é a frequência? O número de cristas ou vales consecutivos que passam por o mesmo ponto em cada unidade. A unidade de frequência é o Hertz, a gente já viu isso também, vimos até a fórmula da velocidade, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O que mais que a gente viu? Aqui são essa tabela aqui, ela é importante, tá? Por que ela é importante? Porque pode ter questões que a gente trabalhe com a velocidade de acordo com o meio que a gente vai analisar. Por exemplo, ó, o a 0 grau, ou seja, quando está na forma de giro, a velocidade a velocidade, né? Vai ser 330 metros por segundo. Já a velocidade do ar a 25 graus já vai ser 340 metros por segundo. A velocidade na água, 1.498 metros por segundo. Na água salgada, 1.500. No ferro, 5.200. E no diamante, 14.000. Então, quando você pega uma questão, você vai ter que ter cuidado na hora de resolver de acordo com o material que ele lhe der. Se for o a zero, se é o A25, se é a água salgada, se é o ferro, se é o diamante. Tá bom? Ou qualquer outro material de acordo com o que ele dê a velocidade, logicamente. Tá bom? Ok? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre acústica, tá? Que está ligada a som. A gente resolve esse investigue e encerra a nossa aula de física. Quando for na terceira aula, a gente volta com a química aí, tá bom? Vamos lá. Acústica. A música está inserida no nosso dia a dia. Todo mundo gosta de música. Eu sou doido por pagode, forró, mas gosto de músicas evangélicas também. Gosto de todo tipo de música, né? E assim, a música ela tá ligada ao nosso dia a dia, né? Tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de axé. Eu gosto de pagode, eu gosto de forró, eu gosto de todos os tipos, todos os gêneros. Mas a música ela faz parte do nosso dia a dia, né? E quem é que faz o estudo da música? A acústica, tá? Então a música está inserida no nosso dia a dia, em menor ou maior grau, pois gostamos de desfrutar de um bom som harmônico. Tem gente que não gosta de nenhum tipo de música, gosta só de ouvir os instrumentos tocando ali e tal, né? Cada um tem o seu gosto e cada um tem a sua preferência. Difícil é encontrar uma pessoa que não tem alguma preferência musical, é verdade. Quase todo mundo tem a sua preferência musical. É difícil alguém dizer, pô, não gosto de música. Muito, muito difícil mesmo. Acho que eu nunca ouvi ninguém dizer que não gosta de música, né? E quando ouvimos falar no termo acústica, fazemos logo uma associação com a música.
Então, realmente não é de se estranhar, já que a acústica é o ramo da física que estuda o som e seu comportamento. Então, ó, quando a gente fala de acústica, galera, tá? Vocês associem logo a som, tá? Por quê? Porque é a acústica que estuda o som na física, tá? E ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa com o som e seu comportamento. Como assim também? Com seu comportamento, o que, que vai ocorrer, tá? Dentro daquela estrutura ali, da onda musical, né? Ok? Lembrando, né? A gente já viu que a acústica ela é uma onda de propagação mecânica, tá? Ela não é uma onda eletromagnética. Por exemplo, ela só vai existir se tiver um meio de propagação. Por exemplo, o violão não vai tocar sozinho, não tem como, né? O microfone ele não vai emitir um som sozinho se não tiver nada e nenhum meio para se propagar. Tem que ter um meio para se propagar, tá bom? Por isso que são chamadas de ondas mecânicas, tá? Mas o que é o som exatamente? Como é que a gente... Porque assim, a gente sabe que o som... a gente tem a ideia de que o som seja a ideia do que a gente está ouvindo. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que está dentro de uma frequência que a gente analisa? Vamos ver, né? Com detalhes. Bom, mas o que é som exatamente? Bom, o som, gente, são ondas sonoras percebidas pela orelha humana ou pelo ouvido, tá? Que estão entre uma frequência de 20 a 20 mil hertz. Então, todo tipo de som que varia entre 20 a 20 mil hertz, eu posso dizer que está dentro da compreensão de ondas sonoras. Tá bom? Por que que muitas das vezes a gente se incomoda com um som muito alto? Porque aquele som ali pode ter certeza que está passando da sensibilidade do ouvido, tá? Com certeza está mais de 20 mil hertz, entendeu? Aqueles carros de paredão, aquelas coisas. Por isso que às vezes a gente fica meio surdo, né? Por quê? Porque o nosso ouvido ele é sensível a ondas, as ondas mecânicas envolvendo o som entre 20 a 20 mil hertz. Tá bom? Bom, as frequências que se encontram abaixo de 20 hertz são chamadas de som graves, que denominam-se infrassônicas. Tá? Esses sons não são captados pelo ser humano, embora possam ser captados por alguns animais. Alguns animais têm o efeito infrassônicas, que é o quê? São sensíveis a menos de 20 Hz. Por exemplo, o somzinho, às vezes, por exemplo, o cão, o cachorro, né? Ele tem uma percepção sonora absurda, né? O que a gente percebe? A gente percebe que às vezes o cão tá lá do outro lado, tá em casa, o seu dono vai chegando, ele já sabe pelo movimento, pelo som, entendeu? Porque eles têm, denominam-se sons infrassônicos, tá? Esses sons não são captados pelo ser humano, embora possam ser captados por alguns animais. Os movimentos da costa terrestre produzem sons de frequência demasiadamente baixa para que o ser humano consiga ouvir. Esses sons são registrados por sismógrafos e podem alertar para a ocorrência de um sismo ou erupção vulcânica. Beleza? Ok? Já as frequências que estão acima de 20 mil Hz são agudos, que a gente chama de ultrassônicas. Os ultrassons são de grande utilidade na medicina, em que são utilizados para a realização de ecografias, também são utilizados com sucesso na pesca para identificar cardumes. Então, se tiver abaixo de 20 Hz, infrassônicas. Se tiver acima de 20 mil Hz, ultrassônicas, tá bom? Nenhum dos dois o ser humano consegue captar. O que a gente consegue escutar é entre 20 a 20 mil Hz. Tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, diz assim:
Animais como. Investigue. Animais como cães e gatos, por possuírem uma maior capacidade auditiva, podem perceber som que para os humanos são considerados infrações? Sabendo disso, quem ouve melhor, o cão ou o gato? Vocês sabem disso aí, isso aqui? Quem é que ouve melhor, o cão ou o gato? O que vocês acham? Bom, é assim, ó. O cão, cachorro, né? O cão parece ser o Satanás, né? Cachorro, vou botar aqui. A frequência do cachorro, gente, é de 15 Hz a 40 mil. Eu vou responder ela melhor na próxima aula. Vou só dizer a diferença. Do cachorro, ó, entre 15 a 40 mil Hz. Ser humano, falei hoje, não foi? Humano, ó. Humano é de 20 Hz a 20 mil. E o gato? O gato, gente, é de 60 Hz a 65 mil Hz. Olha a diferença do gato. Viu aí, ó? Cachorro só escuta até 40 mil Hz. O gato escuta a 65. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O gato, ele consegue escutar mais ou menos a quase 2 quilômetros de distância. Só para vocês terem noção. Dependendo da intensidade do som, né? Beleza? Então é muito poderoso aí o ouvido do gato em relação ao cachorro, em relação ao ser humano, né? O cachorro ele é o dobro, né, em relação ao ser humano, tá bom? Então pronto, quando for na próxima aula eu respondo melhor o investigue, né? Porque não dá mais tempo. Queria que vocês colocassem só o número de vocês aí para mim registrar a frequência, tá bom? Tchau, gente, até a terceira aula. Cheiro para vocês.